Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é professor Marcelo Varela e vamos para mais um encontro sobre direito internacional público. Na aula passada, nós estávamos estudando a responsabilidade internacional dos Estados. É o último módulo da nossa disciplina, né? Nós vimos sujeitos, fontes, relações de aproximação e agora estamos no último módulo que é relações de conflito. Essa disciplina é caracterizada por 3 capítulos: responsabilidade internacional, solução pacífica de conflitos e a parte de uso de mecanismos de pressão, o mecanismo da força, que a gente vai falar da guerra no direito internacional. Nós vimos que para se configurar a responsabilidade internacional do Estado, há 2 situações. Ou o Estado quebra uma regra jurídica internacional, comete um ilícito internacional, ou ele faz algo que não é ilícito internacional, não está previsto em lugar nenhum, mas gera um dano para alguém. Então, em relação aos elementos da responsabilidade internacional, nós estudamos também, são 3 elementos principais: ato, nexo, dano. Nós vimos que os atos podem ser praticados por qualquer dos poderes do Estado. Os atos podem ser do executivo, do legislativo ou do judiciário. Excepcionalmente, pode até ser o Estado responsabilizado por um ato de um particular, mas é exceção. O ato, quando a gente fala de ato, a gente está falando de uma ação ou omissão. O executivo, o legislativo e o judiciário podem gerar a responsabilidade internacional do Estado por uma ação ou omissão. Vamos ver um exemplo de cada um? No executivo, quando um agente público pratica um ato de tortura, uma ação. Quando o presidente da República deixa de extraditar, conforme previsto no tratado, uma omissão. No legislativo, quando o Congresso aprova uma lei que viola um tratado, uma ação. Quando o Congresso deixa de implementar uma lei após uma condenação internacional, que determinou que ele deveria gerar a conformidade da sua legislação conforme o tratado. Omissão. O judiciário, quando ele julga contra um tratado. Ação. Quando o judiciário não julga, passa 20 anos, ele não julga, se nega a fazer justiça. Omissão. Então são os casos, né, de ação e omissão, executivo, legislativo e do judiciário. O dano ainda não. Vamos falar do ato de particulares. Isso. Atos de particulares não geram responsabilidade internacional do Estado, exceto quando o Estado avoca a condição de autor. A gente viu o exemplo do Osama Bin Laden, quando o Afeganistão avocou a condição de autor. Então, ele chama para si a condição de autor. Vimos também que, além do ato, é necessário um dano. O dano tem que ser grave. A gravidade do dano para o direito internacional não é a mesma gravidade do dano para uma empresa, ou para um particular. O Estado está muito preocupado com a sua reputação. Às vezes, mesmo havendo um prejuízo grande em dinheiro, ele não considera esse dano grave. Então, o Estado vai julgar subjetivamente qual a gravidade do dano, mas ele só entra no circuito se o dano for grave. Quem que é a vítima do dano? A vítima, em geral, é uma pessoa física ou jurídica, nacional daquele Estado. Então, assim, quem é que foi torturada? Não foi o Estado. Uma vítima foi uma cidadão daquele Estado. Quem é que teve seus bens confiscados? Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Pode até ser o bem do Estado, por exemplo, os bens de uma embaixada. Mas para haver a responsabilidade internacional do Estado, pode ser, e é mais comum até que seja, bens de particulares. Mas essa vítima tem que ser nacional seu.
O Estado pode vir em defesa de nacionais de outro país? Não, não pode. Tem um caso que ficou famoso, Barcelona Traction. Eram os acionistas belgas que, para economizar dinheiro, em vez de abrir empresa na Bélgica, foram no Canadá, que era mais barato a parte tributária. Criaram uma empresa de energia elétrica e investiram na Espanha. Então, olha, confusão, né? Belgas abrindo empresa no Canadá, investiram na Espanha. E, em um determinado momento, a Espanha praticou atos que geraram danos para esses acionistas, eles pediram para o Canadá defendê-los. O Canadá se recusou a endossar. Falou, não vou proteger essa empresa, não. Não acho o dano grave o suficiente, não vou, não. Aí eles foram na Bélgica, e a Bélgica entrou com um processo contra a Espanha. E daí o que a corte respondeu, atendendo ao processo ao governo espanhol, que eles não poderiam, a Bélgica não poderia vir em defesa de uma pessoa jurídica que não era belga. A pessoa jurídica que tinha sofrido dano era canadense. Então não importam os acionistas, pessoas físicas da pessoa jurídica. O que importa é a nacionalidade daquele que sofreu realmente o dano. O endosso, que é chamar para si a condição de vítima, apenas pode ocorrer para os seus próprios nacionais. Uma situação que não é bem exceção, mas é uma situação diferente, que eu falei na aula passada, é a questão da violação dos direitos humanos. No caso dos direitos humanos, a vítima é toda a humanidade. Então, qualquer país do mundo pode endossar, né? Seria uma forma de endosso, mas chamar para si o combate à violação dos direitos humanos. Caso a vítima não vai ser o país, a vítima vai ser toda a humanidade. Vimos também a questão do nexo causal. A relação entre o ato e o dano tem que ser uma relação direta. Esse ato gerou esse dano. Não pode ser uma relação com muitas relações de causa e efeito. Não pode ser esse ato causou isso, que esse causou aquele, que esse causou esse, que esse causou aquele. Tem que ser uma relação direta. Eu dei o exemplo da Segunda Guerra Mundial. Não pode, 80 anos depois, falar de danos psicológicos da Segunda Guerra Mundial. Pode ter ocorrido? Sim. Mas tanta coisa interferiu entre essa relação de causa e efeito que ela não é apta a gerar a responsabilidade internacional de nenhum Estado. Nós vimos também, na aula passada, a questão da exclusão da ilicitude. Quando um Estado, embora tenha ato nexo e dano, ele não pode ser imputado, porque ele consentiu com aquele dano, caso fortuito, força maior, ou quando ele foi atacado e respondeu ao ataque, né? Ou quando ele foi autorizado por um tribunal internacional a retaliar, a praticar algo contra outro Estado. Então, são contramedidas legítimas, ou então, né, quando houve consentimento da vítima, são as terminologias técnicas que existem para cada uma dessas situações que eu falei. Consentimento da vítima, quando ele consentiu. Contramedidas legítimas, quando um tribunal o autorizou a praticar uma contramedida. Força maior, caso fortuito, todos os estudantes de direito estão cansados de saber do que se trata, né? Então, nesses casos, não há exclusão, não há ilicitude, existe uma exclusão da ilicitude. Vimos também, ainda nessa etapa de revisão da aula passada, as situações de gradação da responsabilidade. Um dano pode ser mais grave ou menos grave, conforme a situação que ocorreu, a intenção. Então, pode ocorrer de um dano ter durado muitos anos, de ter sido feito com crueldade, com o intuito de causar um prejuízo, pegando bens, né? Então, tudo isso nós vimos na aula passada. Em relação a como um dano pode ser corrigido, como que é o remédio para o dano. Apurada a responsabilidade internacional do Estado, o Estado que foi considerado culpado pode reparar o dano de diversas formas, normalmente negociada com o Estado que se sentiu vítima.
Se for um dano econômico, ele pode pagar uma indenização. Se for um dano à reputação ou um dano que não seja passível de reparação, pode ser um pedido de desculpas, não é? Se for um dano que envolva que não seja passível de reparação e também não possa, um pedido de desculpas não é suficiente, pode ter uma retaliação econômica contra aquele Estado, que pode ser transformado num pária aí na comunidade internacional, suas exportações podem ser proibidas. A gente tem países que se envolveram aí com fabricação de armas ilícitas, por exemplo, Coreia do Norte, Irã, Venezuela, que tiveram o seu comércio fechado pela comunidade internacional como uma forma de sanção por esse ato que gerou a responsabilidade internacional do Estado. Então, são várias aí as situações, né? A gente falou de ato, nexo, dano, gradação da responsabilidade, reparação de danos. E hoje a gente vai poder avançar sobre mais um ponto da nossa matéria, que são os mecanismos de solução de conflitos. Vamos lá? Ok. Então vamos lá. A responsabilidade internacional do Estado, a gente reviu, não é? E uma vez apurada a responsabilidade, vamos imaginar que não houve um acordo sobre o pagamento do que deveria ser feito, não houve um acordo por pedido de desculpas. Então existe um conflito, é preciso a gente tentar resolver o conflito. Nós vamos ver no encontro de hoje sobre as formas de solução de conflito. Existem dois conjuntos de procedimentos. Procedimentos que não são jurisdicionais e procedimentos jurisdicionais. O que são procedimentos não jurisdicionais? Jurisdictio, jurisdição, né, você já viu isso em teoria do processo, teoria geral do processo, é dizer o direito, né? Então, quando tem jurisdição, tem um juiz, um árbitro, alguém que dá uma sentença, dá uma decisão. Não jurisdicional é quando precisa de acordo. Então, não jurisdicional seria conciliação, mediação, bons ofícios. Vamos ver aqui, coloquei alguns exemplos. Negociação diplomática, bons ofícios, mediação, conciliação, investigação internacional. Vamos ver um pouquinho de cada um deles? Negociação diplomática. Negociação diplomática é toda aquela tentativa de negociação que existem entre os Estados para tentar chegar num consenso sobre como resolver aquele conflito. Eu coloquei aqui para vocês o artigo 33 da Carta da ONU. As partes em uma controvérsia que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso de dados ou acordos regionais ou a qualquer outro meio pacífico à sua escolha. E o Conselho de Segurança pode convidar, quando julgar necessário, as referidas partes a resolver, por tais meios, suas controvérsias. Vejam que aqui todos os meios são citados: negociação, mediação, conciliação, né? Arbitragem e solução judicial são mecanismos jurisdicionais. Então, a negociação diplomática é a primeira forma. Muita gente pergunta, professor, o que é bons ofícios? Tem poucos manuais, né, que falam que é bons ofícios. Bons ofícios é quando as partes não falam mais umas com as outras e alguém recoloca elas para conversar. Agora, assim, pensa, nós estamos falando de países, né? Quem é tão forte assim que consegue recolocar para conversar chefes de Estado? Provavelmente alguém muito importante, respeitado, né, que o presidente do país vai atender e vai ser influente o suficiente para ele se curvar àquela posição de não negociar e volta a negociar. Imagina assim, imagina que o presidente Bolsonaro, não fala mais com o presidente da Argentina. Quem seria forte o suficiente para ligar o presidente Bolsonaro, atender e ainda mudar de posição? Então, a gente está falando aí de um secretário-geral da ONU, um presidente de um país importante, um prêmio Nobel da Paz, o Papa, né? O Papa ligar, claro, vai atender, né? vai repensar. Então, bons ofícios são feitos por pessoas com muita influência, muita importância
para converter chefes de Estado a voltarem a negociar. Outra forma que existe de solução pacífica de conflitos é a mediação. Na mediação, o mediador, ele não decide, né? Porque se decidisse não seria não jurisdicional, seria jurisdicional. O mediador, está faltando um O aqui, ó, propõe a base jurídica para a solução do conflito. Vamos corrigir esse O, senão eu vou ficar agoniado com esse O. Ele propõe a base jurídica para a solução do conflito. Opa. Ou seja, ele vai falar o seguinte, olha, vamos resolver esse conflito à luz do Tratado A, do Tratado B. Ele também conduz o processo. Quando alguém quer brigar, parar de negociar, ele fala, não, volta, vamos tentar fechar esse acordo, não desiste não, vamos fazer uma pausa para o almoço, vamos voltar daqui 2 dias, olha, essa proposta é uma proposta boa. Então ele conduz aí a negociação, né? Aproxima as posições, tenta fazer um acordo. Agora, ele não impõe. Não impõe. Outra forma de solução de conflitos, a conciliação. Qual a diferença da conciliação e da mediação? A conciliação, primeiro, pode ter um ou vários conciliadores. Às vezes é comum ter uma comissão de conciliadores. E na conciliação, o conciliador indica os limites jurídicos dos argumentos. Fala, olha, isso está num argumento válido. À luz da jurisprudência do tribunal, você vai perder indo por essa posição. Então, ele induz as partes juridicamente a ficar dentro dos limites pré-estabelecidos para o conflito. Mais uma vez, nem o mediador, nem quem exerce bons ofícios, nem o conciliador profere uma decisão não jurisdicional. Mas são gradações na interferência que o sujeito exerce. Bons ofícios só faz a negociação voltar, a mediação conduz o processo, reduz conflitos, aproxima posições, no máximo propõe a base jurídica, e o conciliador, um ou vários, né, um único, uma comissão, indica os limites jurídicos dos argumentos, além de fazer tudo que o mediador também faz. Entenderam? Bem, gente, então nós vimos conciliação, mediação e bons ofícios. Outra forma que nós consideramos um mecanismo auxiliar para a solução de conflitos são as investigações internacionais ou inquéritos internacionais. Nesse caso, o tribunal ou o painel de conciliação ou o organismo internacional responsável pela solução de conflitos vai montar um grupo de investigadores que vão ao local, normalmente eles vão ao local para apurar a verdade. E é feito um relatório dessa investigação que serve de base para a negociação ou para a decisão. É um inquérito internacional, faz as investigações in loco, similar ao que a gente estudou naquelas inspeções internacionais lá no início da matéria. Lembra que a gente viu sobre a área, eu acho que o exemplo que eu dei na época foi na área nuclear. Até quando falei da Antártica, falei da possibilidade de inspeção surpresa. Muito bem. A outra forma de solução de conflitos são os mecanismos jurisdicionais. Eles podem ser de duas naturezas: a arbitragem ou os tribunais. A arbitragem é feita quando pode ser escolhido árbitros ao acaso que vão decidir o caso. Os árbitros vão escolher o direito aplicável, vão ser feito um tratado entre os estados que é chamado de compromisso arbitral. O tratado pode prever 1, 3, 5, 7 árbitros, uma coisa muito grande, normalmente não é mais de 3 árbitros. Quando tem mais de um árbitro, é chamado de painel arbitral. Em geral, eles usam regras processuais pré-estabelecidas, como da Câmara de Comércio Internacional de Paris, e vão emanar uma decisão e os países têm que cumprir a decisão, uma arbitragem. Outra forma de solução de conflitos são as cortes internacionais. Existem centenas de cortes internacionais. Aqui nesse slide eu coloquei algumas. Então, o Tribunal Penal para
Ex-Yugoslávia, que pegava, claro, ex-Yugoslávia. A Europa está aqui em azul, tá? Azulzinho claro. E a Rússia, os outros países estão aqui também nessa linha laranja, que seria uma jurisdição. A Corte Permanente de Arbitragem de Haia, que pega vários países, em vez de ir atrás de árbitros, etc., usam dessa corte. A Corte Penal Internacional, Tribunal Internacional do Direito do Mar, a Corte de Justiça das Comunidades Europeias, que chama agora Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal Militar Internacional do Nuremberg, foi para a Segunda Guerra, a Corte Europeia de Direitos Humanos, que não é da União Europeia, pega a Rússia, que não está na União Europeia, pega vários outros países, Turquia. Aqui a Corte Interamericana de Direitos Humanos, esse campo em verde, interessante, né? Que Interamericana não pega Estados Unidos e Canadá que não aceitam. A Corte Africana de Direitos Humanos, pega toda a África, enfim, vários aí tribunais. Eu fiz vários slides aqui sobre isso. Aqui alguns casos da Corte Penal Internacional. Os países em verde são os países que ratificaram a Corte Penal Internacional, né? As ações da Corte Penal Internacional. Veja que a Corte Penal Internacional já julgou países da América Central, da Colômbia, pessoas, né? Já julga pessoas. Da Costa do Marfim, do Sudão, né? República Centro-Africana, Congo, Iraque, Iugoslávia, aqui, né? Todas essas regiões. Aqui, um tribunal muito famoso, que é o Tribunal da ONU, que é a Corte Internacional de Justiça. Fica numa cidade da Holanda que se chama Haia, né? Aqui dentro da Corte Internacional de Justiça, que é um tribunal antigo, e os tribunais têm um direito processual próprio, no caso previsto no Estatuto da Corte Internacional de Justiça para esse tribunal. Aqui, pelo jeito, né, pela foto de Angkor Wat, lá no Camboja, eles estão jogando o processo do pré-VA. Então, você vê que os juízes, um está usando peruca, provavelmente eles são juízes ingleses, esse aqui também. Os outros estão com outras vestimentas, os advogados também, esse advogado usando peruca, significa que esse aqui deve ser inglês, esse pela beca deve ser francês, e aí vai. Aqui o Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal novo, né? Todo moderno, tá vendo? Todo novinho. Também fica lá em Haia. Aqui a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fica em São José da Costa Rica. Vários casos importantes julgados. A gente viu aquele vídeo aqui da Maria da Penha, né? Aqui, só dos conflitos que foram julgados nesses tribunais. Teve um tribunal penal para Ruanda, Afeganistão, também teve uma guerra, né? Existem vários conflitos que envolvem questões ambientais, eu botei aqui os grandes conflitos, né? O Tribunal do Direito do Mar, que pega os países da Convenção de Montego Bay, que é a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, 148 estados fazem parte, né? E algumas fotos de casos aqui para vocês verem, que é o caso do Tailândia e Camboja. A gente lembra quando a gente falou de erro nos vícios do consentimento para ratificação de tratados, tempo pré-VA, aqui os advogados das partes e tal, o julgamento, anos de julgamento. Diferente, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, onde o julgamento é realizado em pouco tempo, né? E a gente já viu até esse mapa aqui, que o tempo, durante disputa, os exércitos fazendo a segurança desses templos e tal, né? Vamos passar aqui. Aqui um caso foi julgado lá na Corte Internacional de Justiça dos irmãos Lagran. A gente estudou esse caso logo no início da matéria, vocês devem lembrar, quando estávamos falando sobre a importância da língua, do idioma do tratado. Aqui na Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Ximenes Lopes, que deu origem à reforma do sistema manicomial brasileiro. O Brasil foi condenado, nesse caso, a mudar a lei, né? O Estado deve garantir um processo para investigar e sancionar os abusados por causa desse caso. O Estado deve publicar por 6 meses no Diário Oficial a parte dessa sentença. Tá vendo? É a condenação da Corte contra o Brasil.
Estado deve capacitar o pessoal médico e psiquiatra para tratar pessoas com deficiência mental e paga uma indenização em dinheiro para a família da vítima, né? E, enfim, os vários coisas aqui, as várias consequências do caso. Aqui no caso do suco de laranja, da Brasil, Estados Unidos, no OMC, né? É um caso que mostra bem o caso do OMC, daí vai falando o prazo do processo. Olha, esse processo foi julgado em 4 anos, entre as consultas e o painel, né? E aí vai, são vários casos. Vamos lá. Aqui tem um videozinho que eu queria passar para vocês. Vamos ver se a gente consegue. This is a historic moment for the Rohingya. We've been waiting for justice for a long time. Burmese military General Min Aung Hlaing and other generals killed, raped, murdered, burned down thousands of Rohingya houses. Justice is coming. Y es una oportunidad única para que el genocidio cometido contra los rohingyas sea por lo menos juzgado en una corte. The world must not stand by and do nothing in the face of terrible atrocities that are occurring around us. It is a shame for our generation that we do nothing while genocide is unfolding right before our own eyes. We are doing our utmost to meet security and humanitarian. Muito bem, então nesse caso a gente viu, né, a questão dos Rohingya, que é uma minoria étnica em Myanmar, e a intervenção da ONU para tentar resolver esse problema, né, que chegou a tomar acusação, depois de várias tentativas de acordos. Bem, eu vou deixar para a aula que vem o restante, né, tem um outro vídeo também no meu site sobre esse mesmo conteúdo, vocês podem escolher qualquer um dos dois. Por favor, leiam aí o livro. Obrigado, bom dia.